eu quero mostrar para vocês agora, na introdução que vou lhes fazer, quero apresentar para vocês, eu coloquei hoje na mão de vocês o que são as 5 solas, tá? É só porque, como hoje é jogo do Corinthians, então vai ter muita sola, então eu achei que seria bom eu falar das solas aí que vamos ter hoje, tá? Então, o que são as 5 solas, tá? Então, mantenha na sua mão, mas antes, veja esta introdução que eu quero que você me acompanhe agora neste pequeno vídeo de 4 minutinhos que eu peço a atenção total de você. Tá bom, Isabelzinha? Dá para me ajudar, filha? Faz favor. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, peço que
Tu me ajudes agora a compartilhar nesses momentos as principais verdades relacionadas com a história do cristianismo, Senhor, tão importante nos dias de Lutero. Revela para a gente, Senhor, principalmente seu coração, sua paixão e seu amor. Te peço, Senhor, que faças isso entre nós, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, aqui você teve uma ilustração simples, né, objetiva, de quem foi Lutero e o grande desafio do coração dele. Eu não vou me ater tanto à história dele, mas eu quero me ater ao coração e à paixão dele e de alguém que ousou continuar o trabalho dele ao longo da história com a mesma graça, capacidade e unção que ele tinha. O que me impressiona na vida das pessoas é a motivação pela qual elas realizam seus projetos. Estou muito pouco interessado, né, em descobrir os métodos, em descobrir a história das mudanças. Estou muito mais interessado em saber o que levou, o que motivou a pessoa àquele desafio e a promover aquelas mudanças. Estou mais interessado na causa do que no efeito. E o que me chamou muita atenção ao ler sobre a história de Lutero e a conferir as experiências dele, chamou muita atenção foi exatamente pela sua motivação principal. Ele que vinha de uma família relativamente bem-sucedida, ele que era um estudante de direito, que seria naturalmente um iminente causídico, ele agora frustrado com a sua vida, porque ele vivia uma vida completamente afastada de Deus, apenas como frequentador de igrejas, das missas, né, dos cultos que eram feitos naquela época, lá na sua paróquia, onde frequentava. E ele agora, depois de uma crise pessoal, quando ele quase morreu, que estava saindo de uma casa de meretrizes, estava saindo de uma dessas chamadas casas de prostituição, de onde ele frequentava assiduamente, ele e alguns amigos, e quando ele saía daquela casa, um forte temporal, né, abateu-se sobre ali a cidade, e um raio caiu exatamente sobre o amigo dele que estava ao lado dele, que veio a morrer. Aquilo lhe chamou muita atenção, e ele disse: espere, alguma coisa aconteceu comigo, e Deus tem algum plano, algum projeto na minha vida, e eu quero saber qual é. Ele entrou numa crise espiritual profunda, que ele era um religioso sem experiência nenhuma com Deus, apenas religioso, frequentador de reuniões, frequentador de celebrações, né? E ele agora cai numa crise, entra em depressão e começa a sua busca de Deus, sua busca pela verdade, o desejo que ele tinha de conhecer a verdade, entra numa, como vocês viram aqui na historinha, né? Entra numa casa de casa de ensino, né, dos católicos na época, num seminário deles de ensino, né, um convento para preparar-se para isso, e é lá que ele tem, em realidade, começa a ter uma experiência real com Deus, que motiva as mudanças do seu coração. Ele agora começa a entender a graça de Deus, ele começa a ler as Escrituras, na época, começa a estudar as Escrituras, a pesquisar as Escrituras, e começa a descobrir algumas daquelas verdades que eles praticavam, que não tinha nenhuma relação com as verdades da palavra de Deus. E ele começa a entrar em crise com tudo aquilo, uma situação da vida dele que o leva agora a viver uma insatisfação pessoal. Até que ponto
dizia ele, eu vou continuar vivendo uma vida sem o conhecimento de Deus. Os seus dogmas, seus preceitos, suas doutrinas, né, que eram aprendidas junto à sua igreja, não lhe traziam satisfação ao coração. E ele entra nesta crise existencial profunda, que o leva agora a desejar que a sua religião fosse, em verdade, algo que lhe trouxesse experiência pessoal ao coração. Que aquela religiosidade dele não fosse algo frio, sem propósito, sem projeto, sem sentido, e cheio de dúvidas e cheio de hipocrisia. E ele começa agora a lutar contra aquela religiosidade aparente, aqueles crimes que estavam sendo praticados em nome do cristianismo, as mudanças que vinham sendo feitas em nome do cristianismo, e ele, no seu coração, se torna um homem absolutamente insatisfeito com aquela realidade do mundo atual. É mais ou menos com o que está acontecendo com a igreja de hoje. Quando eu estou recomendando a vocês, e eu já tenho esse livro aqui na nossa livraria, mandei trazê-lo essa semana, A Igreja Desviada, de Swindoll, do Charles Swindoll. Este é um homem que fala exatamente sobre esses mesmos princípios, estas mesmas verdades, que hoje a tendência da igreja moderna é afastar-se desses princípios e dessas verdades. Para tristeza nossa, verdades fundamentais que eram básicos na estruturação da nossa fé, hoje começaram a ser substituídos. Se naquela época a fé nas indulgências papais, como foram conhecidas, a fé nas indulgências, o que era isto? Era a certeza que se eu comprasse um título dessa indulgência, eu seria perdoado de todos os meus pecados, e aquele recurso que eu dava, se eu ofereceria a minha fazenda, a minha casa, ofereceria, né, parte do meu tesouro, isto me garantia o número e a quantidade de pecados que eu haveria de ser perdoado. Então, o Lutero começa a sentir aquilo uma completa incoerência com as verdades que ele conhecia das Escrituras, que eu já vou ler para vocês. Ele dizia, isso não tem coerência com a fé que Jesus deixou a todos nós. Hoje, esses princípios praticamente estão acompanhando sutilmente a igreja dos nossos dias. Há movimentos que afastaram-se completamente da base da fé. Completamente. Estão vivendo outro tipo de cristianismo. Alguns que até fazem, vocês ouvem e veem isso também constantemente, que fazem com que, alguns grupos, né, fazem com que as pessoas se comprarem, se derem determinada oferta, de acordo com o tamanho da oferta, terão um número de bênçãos reservadas para elas. Terão um número de bênçãos que elas vão conseguir conquistar se derem um número de dinheiro, se derem uma quantia de dinheiro que, naturalmente, seja com isto capaz de convencer a Deus e convencer o seu amor. Se eu der mais dinheiro, mais perdão. Der mais dinheiro, mais bênção. Mais dinheiro, mais cura. Mais dinheiro, mais prosperidade. Mais dinheiro, mais vitórias. Mais dinheiro, emprego melhor. Então, virou uma atividade comercial, profissional, como qualquer outra, entrando sutilmente dentro da própria igreja dos nossos dias. Então, se nos nossos dias isso acontece, imagina naqueles dias como isso era terrível. E lá havia o clero institucional, o clero católico na época, era o clero que dominava o mundo. Os reis estavam nas mãos dele. E a religião, na época, era a religião do Estado, né? O Papa era considerado, muitas vezes, maior do que o próprio rei. Havia reis, inclusive, na Europa, que se levantaram, né, contra aquele regime totalitário e ditatorial de muitos e muitos líderes da Igreja Católica. E era isto que causava no coração de Lutero uma tristeza, uma insatisfação de ver os princípios fundamentais do cristianismo sendo trocados apenas por regras meramente humanas, de atividade comercial,
da pior espécie possível, quando a corrupção estava adentrando ao meio religioso e principalmente tomando conta da estrutura eclesiástica, né, dos líderes principais da igreja daqueles dias. Não é muito diferente do que está acontecendo nos nossos dias, guardadas as devidas proporções. Por isso que o Swindoll fala no seu livro da importância de nós hoje, como cristãos, de nós entendendo os princípios básicos da nossa fé, nós cooperarmos para estabelecer de fato, o cristianismo limpo e sadio, sem essas intervenções humanas e demoníacas que ao longo da história vão se repetindo. Então, Deus nos chama, a nós como cristãos, para tomarmos consciência dos perigos que passamos, dos perigos que corremos, das circunstâncias e situações que vivemos que podem trazer um prejuízo enorme, não só para a nossa fé, mas para o cristianismo dos nossos dias. Eu estava lendo aqui um assunto que eu achei muito interessante, que eu quero deixar com vocês nesta manhã, do próprio livro do meu amigo Swindoll, quando ele fala sobre a erosão da cidade de Éfeso. Lembra-se que eu li para vocês isso aqui, que Éfeso, uma igreja tão linda, bonita, uma igreja cheia de boas obras, de grande atividade, e que, no entanto, havia perdido a identificação pessoal com o Senhor. Que não aconteça isso entre nós. Que não aconteça isso na igreja de Jesus nos nossos dias. Que a comunidade da graça não entre nesse sistema de acomodação, colocando dentro dela determinados instrumentos que a vão afastar da comunhão, da devoção e da relação pessoal com o Senhor. Então, ele diz assim, o Swindoll: você lembra dos seus primeiros anos de casamento? Quando todas as noites vocês ensejavam motivos de romance? Todas as canções pareciam música romântica. Todos os passeios eram uma oportunidade de andar de mãos dadas. Enfim, todas as áreas da vida eram motivos de alegria, intimidade, diversão e amor. O foco de vocês passou a ser a carreira profissional, os filhos, os prazos sempre apertados do trabalho, as intermináveis atividades da igreja e uma série de outros assuntos que vocês começaram a viver. Qual o resultado disso tudo? É a pergunta. A perda da sensibilidade mútua, o arrefecimento do entusiasmo e, um belo dia, a transformação do relacionamento íntimo em uma obrigação mecânica. O casamento tornou-se apenas uma obrigação mecânica e não um relacionamento de afeto constante e íntimo, como era no princípio. O primeiro amor foi abandonado. A afeição esfriou. Não foi intencional, mas aconteceu. Não há ilustração melhor para explicar a erosão, diz ele. O que aconteceu na igreja de Éfeso? Não foi a doutrina, nem as boas obras, mas a devoção a Jesus. Eles abandonaram a devoção a Jesus. Eles perseveravam firmes na vigilância contra a heresia e passividade. Mas o que dizer do amor? O que dizer do amor? O que dizer do amor? Esta repreensão representa ou contrasta com aquilo que Paulo escreveu aos Efésios, dizendo que nunca cessou de dar graças por eles, por causa da fé que eles tinham. Mas a maioria dos cristãos de Éfeso já era agora de segunda geração. E apesar de reterem uma pureza de vida e de uma doutrina de alto nível, de serviço cristão, faltava-lhes uma profunda devoção a Cristo. É necessário que a igreja de hoje preste atenção a esta mesma repreensão. A erosão está acontecendo em muitas igrejas outrora sólidas. A erosão pode acontecer sem que a igreja perceba, pois é um processo vagaroso, sutil e silencioso. A erosão acontecerá nas igrejas que deixarem de prestar atenção aos avisos, e Efésios era uma delas.
A erosão poderia acontecer na nossa comunidade da graça, se nós não tomarmos atenção e se nós não cuidarmos de manter a nossa fé nos princípios fundamentais que um dia nós aprendemos com as Escrituras e queremos preservá-los até a volta do Senhor. O que aconteceu com a igreja de Éfeso pode acontecer conosco também. A gente começou tão bem, eu me lembro que nós começamos tão bem com tantas coisas na nossa fé. Me lembro que os nossos jovens, para casarem-se, os pais traziam os jovens para os pastores, a fim dos pastores acompanharem, orarem pelo jovem que haveria de casar-se, pelo casal que estava pensando em namoro e casamento. Né? As nossas festas, lembra que eu lembrei isso para vocês aqui semana passada? Nossas festas, nossas cerimônias, nunca foram cerimônias regadas a uísque, a caríssimos vinhos e a grandes celebrações mundanas. Né? Os casamentos eram feitos com uma liturgia cristã agradável a Deus. Hoje em dia, as nossas celebrações de casamento são regadas a músicas do cancioneiro popular. Muitas delas. Abandonamos princípios de fé, perdemos a visão do casamento como uma instituição sagrada, divina, que depende da bênção de Deus para que ele possa se prolongar, e coisas assim desta natureza. Estou só lembrando 3 ou 4 fatos para dizer para vocês. A erosão começa assim, nas coisas mais simples, menores, pequenas, e vai tomando conta da igreja. Lutero se levantou exatamente contra isso. Contra isso. E eu queria só lembrar a vocês alguns textos fundamentais. O apóstolo São Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 11, abra comigo a Escritura, que eu quero que vocês leiam comigo a Escritura. Segundo aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo São Paulo diz da experiência dele como um cristão sério que ele era, desejoso de ver os princípios de Deus sendo praticados. Segundo aos Coríntios, aliás, 1 Coríntios capítulo 4, desculpe, 1 Coríntios capítulo 4, verso 15, 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 15. Paulo dizia assim, veja o 14, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, Paulo diz assim, eu vos gerei em Cristo, eu admoesto a que vocês sejam meus imitadores, que vocês olhem o meu estilo de vida, olhem o meu comportamento, olhem a minha paixão, olhem a minha vida de santidade, de justiça, olhem como é que eu vivo, olhem para mim. E vejam, eu lhes gerei, fui eu que levei vocês a conhecerem a graça de Deus e serem transformados em filhos de Deus. Portanto, agora, me imitem, façam vocês como eu faço. Andem vocês de acordo com as mesmas verdades que eu tenho deixado para o coração de vocês. No capítulo 11 agora, capítulo 11, de 1 de Coríntios ainda, Paulo está dizendo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Me imitem a mim. Andem nos caminhos que eu tenho mostrado para vocês, sigam os meus rumos. Paulo era eu diria assim, o mestre naquela época da doutrina fundamental que estabelecia as normas comportamentais que cada um de nós deveria conhecer e praticar. Então, os ensinos de Paulo são fundamentais. Ele diz, me imitem. Veja que cristianismo
cristianismo é mais do que reunião dominical para nós cantarmos, ouvirmos um sermão e ir embora para casa. Não, é um momento de reflexão, é um momento que nós estamos sendo desafiados para o conhecimento da Escritura. Se vocês saem daqui domingo após domingo sem terem sede de Deus, sede de conhecer a palavra, sede de amarem as Escrituras, sede de conhecer as verdades da doutrina dos apóstolos escritas no Novo Testamento, nós perdemos tempo, e vocês vão perder daqui a pouquinho, daqui passado mais algum tempo, vão perder os principais fundamentos da fé cristã que Deus um dia nos legou por intermédio da sua palavra. Paulo dizia: eu tenho zelo por vocês, eu amo vocês, eu gerei vocês em Cristo, e me imitem a mim, vejam como é que eu ando, vejam como é que eu estou vivendo, como é que eu estou praticando esses princípios. Fui eu que gerei vocês, eu senti dores de parto para que vocês fossem gerados, para que vocês conhecessem as verdades fundamentais da fé cristã. Eu senti dores de parto, quer dizer, eu me esforcei para cuidar de vocês, eu tive interesse em vocês, eu quis trabalhar com vocês, eu quis ensinar princípios fundamentais para vocês, para que vocês não se perdessem, não perdessem a sua fé, não deixassem os princípios da verdade. Eu trabalhei com vocês. Paulo inspirou Martinho Lutero, porque foi exatamente os ensinamentos de Paulo, as verdades fundamentais das cartas de Paulo, que fizeram que Martinho Lutero fixasse a sua base, né, do conhecimento de Deus, e a sua fé, e a sua doutrina, e os princípios da sua doutrina fundamentais nos ensinamentos de Paulo, que eu quero destacar nesta manhã, de acordo com o texto que eu deixei nas mãos de vocês, muito simples, apenas aqui uma lembrança das 5 solas, que nós estamos chamando, 5 somente. O primeiro deles, eu estou dizendo, Lutero enfatizava a importância de somente Deus receber a glória. Só lhe deu glória. A igreja romana ensinava e exigia uma devoção ao clero, aos bispos, aos papas e aos homens considerados santos naqueles dias, que poderiam interferir diante de Deus para perdão dos pecados e obtenção de bênçãos para os homens. Quando se estava na presença do Papa e dos cardeais, a reverência devia ser tamanha, beirando as raias de adoração, onde se demonstraria uma total submissão a estes. Então, esta era uma visão que se tinha na época, e que Lutero se levanta e diz: não, eu aprendi com meu amigo Paulo a importância de zelar e de cuidar bem do rebanho de Deus, vou me esforçar por ensinar-lhes essa verdade, vou trabalhar para que eles conheçam essa verdade, vou ensinar-lhes os princípios fundamentais desta verdade, para que eles se tornem verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, veja lá, Efésios, capítulo 2, nos versos 1 em diante, Lutero destacou estas verdades para ensinar-lhes a respeito da honra e da glória somente dada a Deus. Por quê? Porque Ele deu vida para vocês quando vocês estavam mortos nos delitos e nos pecados de vocês, nos quais antes vocês andaram, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o destaque é o verso 4. Mas Deus, somente Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, não pelas obras, não pela compra das indulgências, mas pela graça sois salvos, pelo favor exclusivo de Deus. E juntamente com Cristo nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E novamente, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e não vem de vós, isto é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, quer dizer, fomos feitos por ele, obra dele, criados por ele, criados em Jesus, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nessas boas obras. Então, o Espírito Santo chamava a atenção de Lutero em relação ao único Deus, a única fé nesta poderosa salvação e a certeza de que somente ele deveria receber a glória e a honra. Porque se havia alguém que havia exercido e realizado uma grande e poderosa salvação, era ele. Portanto, Jesus merecia o louvor, Jesus merecia a glória, Jesus merecia a exaltação, Jesus merecia o reconhecimento. Não haveria nenhuma outra interferência, não havia a possibilidade, né, de outra entidade receber a adoração, que somente Deus deveria receber, por intermédio de Jesus, que havia feito e operado uma grande e poderosa salvação. No Salmo 90 e no verso de número 2, você vai prestar atenção rapidamente comigo, Salmo 90, verso 2, o salmista dizia o seguinte: antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Portanto, o único digno, merecedor de receber toda a honra e de toda a glória e toda a exaltação é Deus. Era o único que deveria receber o reconhecimento pelo favor, né, pela misericórdia, pela bondade que ele exerceu em nosso favor, em nosso benefício. Tiago, no capítulo 1, no verso 17, o apóstolo Tiago dizia o seguinte sobre este texto: toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois ele, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Notem bem que a ênfase aqui era dada à pessoa de Deus, que havia operado uma poderosa salvação, e não dos homens, porque na época a igreja se inclinava a mostrar que esta salvação os homens poderiam nos oferecer. Se nós dessemos bons recursos financeiros, eles poderiam nos oferecer esta poderosa salvação, sem que nós por acaso tivéssemos sido gerados de novo, transformados em novas criaturas, e nem experimentado do nosso Pai, que nos criou, toda a porção e toda a dádiva que somente Ele pode nos oferecer. Então, Lutero estava comprometido com esta verdade. Ele disse: este é o fundamento da nossa fé. Somente Deus merece receber toda a glória. A segunda, né, na página, a mesma página no verso agora, a segunda sola era somente a fé. Pela fé que eles seriam salvos, pela graça abundante de Deus, pela bondade abundante de Deus e pela fé nele, na sua palavra. O homem só poderia ser salvo pela fé, como eu acabei de ler com vocês em Efésios capítulo 2, no verso número 8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, esta salvação era salvação realizada por Deus, que era experimentada pelos homens quando eles exercessem fé. Romanos capítulo 5, verso 1, o apóstolo São Paulo diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esta salvação era experimentada por fé. Ela era a graça de Deus, era o favor de Deus, era a bondade de Deus, era criada por Deus, mas era oferecida a nós que exercêssemos fé, que exercêssemos confiança. Romanos, no capítulo 10 e no verso 4, e este texto eu queria destacar aqui para vocês, Romanos capítulo 10, verso 4, o apóstolo São Paulo ajudava Lutero a entender o seguinte, 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
Fim da lei é Cristo. Encerra a lei, inicia a graça. Graça é favor imerecido. A lei era o favor que eu recebia pela obediência a normas, propósitos e preceitos. Agora, Jesus vem e introduz entre nós a graça. Graça é favor imerecido. É Deus que dá tudo a todos que nada merecem. E Lutero cria que a salvação poderosa que nos havia sido oferecida não dependia de nenhuma obra que nós tivéssemos feito, não dependia de nenhum recurso financeiro que tivéssemos investido, não dependia da nossa boa vontade, não dependia da nossa própria escolha, mas da escolha divina de nos dar, através de Jesus, uma salvação poderosa que ele declara para cada um de nós. A lei encerrou, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vem Jesus e justifica cada um de nós de todos os nossos pecados. Justificar quer dizer, ele assumir os nossos pecados, justificá-los, perdoá-los no seu próprio corpo, tomar nossas dores, enfermidades e nossos pecados no seu próprio corpo, a fim de que nós ficássemos livres de toda a condenação, livres de todo o pecado, e não deixássemos que esta salvação fosse interferida pela opinião dos homens, pela prática dos homens, pelo interesse dos homens. Isto revolucionou naquela época o império todo, revolucionou o império eclesiástico que a igreja naquela época detinha. Revolucionou, porque eles observaram que, em verdade, Lutero estava dizendo: não é a igreja que salva, não são os dogmas que salvam, não são os cleros, não, os clérigos que salvam, não, é a fé na pessoa de Jesus, é o perdão de pecados que Jesus oferece, é uma salvação poderosa que Jesus concede a cada um de nós que cremos nele. Só ele pode perdoar, só ele pode salvar. Isto trazia um conflito enorme para as autoridades naquela época, que dominavam o mundo todo, politicamente inclusive, com esses conceitos. Eles escravizavam reis, príncipes e os povos na época, exatamente mostrando o seguinte: a salvação está comigo. Se eu perdoar você, você está perdoado. Se eu não perdoar você, você vai para o inferno. E Lutero se levanta e diz: não, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma salvação poderosa. Esta é uma salvação poderosa. O terceiro aspecto: somente é Deus a graça, sola gracia, somente a graça. Veja, no livro de Romanos, capítulo 3, é importante você dar uma olhadinha comigo, só para você grifar, não está aí nos meus apontamentos. Mas no capítulo 3, do verso 23, esses são os textos que Lutero destacou, né, mostrando a importância de nós colocarmos a fé nas verdades de Deus. Verso 23, pois todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. E agora o verso 24, sendo justificados. O que é ser justificado? É sermos considerados por Deus justos. Sendo justificados gratuitamente. Por quanto pagou? Quanto custou? Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, vai por aí afora. Então, destacando aqui, a nossa justificação é pela fé, nesta graça de Deus, que não custou nada, você não teve que pagar coisa nenhuma, você não é hoje ofertante, nem dizimista, nem participa dos desafios financeiros para ver se você ganha mais bênçãos, se torna mais rico, se vai ficar mais cheio de dinheiro ou não, se vai ser abençoado por Deus ou não, nada disto. Hoje nós entendemos que tudo que fazemos, e fazemos por causa da graça de Deus, por reconhecimento ao amor que nos alcançou e a graça que nos transformou em filhos de Deus, amados do seu coração. Então,
o apóstolo São Paulo é claro em dizer que a única causa eficiente da salvação é a graça de Deus. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio, por obras, por mais justa e santa que a pessoa possa parecer. Jamais. É a graça de Deus. Por isso que Lutero estava indignado, porque o povo estava se afastando, como Éfeso, o povo estava se afastando dos princípios de Deus fundamentais, da relação com Deus e com a sua palavra, se tornando apenas obedientes à metodologia e aos critérios humanos, sem valorizar a comunhão que deveria ter com este Pai, que lhes havia dado uma poderosa salvação, que lhes haveria oferecido uma transformação singular de graça, pela graça, mediante a fé, por intermédio de nosso Senhor Jesus. A quarta sola é a sola Christus, somente Cristo, né? E é um texto fantástico lá de Atos dos Apóstolos, né? Que nós naturalmente já conhecemos. Eu quero destacar para vocês, quando Pedro está levantando-se num sermão memorável, lá em Jerusalém, está dizendo assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse somente mostra a suficiência e exclusividade de Cristo no processo da salvação. Desde a eternidade, não tem outro mediador, não existe outro intermediário. Não existe outro intermediário. Deus promove a aliança da redenção, onde o beneficiário seria o homem, o executor desta aliança seria seu Filho Jesus, o unigênito. Portanto, somente Cristo é o instrumento da nossa, porque Pedro se levantava e dizia: não há entre os homens nenhum nome pelo qual devamos ser, não tem nenhum outro nome pelo qual você deva ser salvo. O único nome é o nome de Jesus. Hoje em dia ainda existe algum entendimento na religião católica que leva os homens a colocarem a sua fé em outros santos do passado, né, em outros iminentes cristãos do passado, e não a sua fé na pessoa de Jesus. Para tristeza nossa. E aqui não vai nenhuma crítica à Igreja Católica. Eu, pelo contrário, não tenho nenhum problema com os católicos, sou amigo de vários padres católicos, trocamos essas ideias, conversamos sobre isso. Infelizmente, são dogmas da fé católica que não podem ser mudados jamais. Mas a tristeza, às vezes, no nosso coração é ver que há outras pessoas substituindo a graça de Jesus, a suficiência de Jesus e o nome de Jesus. Por isso que Lutero se levantava e dizia: espera aí, não existe outro nome. Vocês não vão ser salvos através de nenhum santo da história da igreja. A salvação vem do alto, vem do Pai das luzes, vem do Todo-Poderoso. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação é através de Jesus. As verdades são através de Jesus que são reveladas ao nosso coração. Então estes são princípios fundamentais que a igreja de Jesus havia se afastado, havia abandonado, e até hoje, depois de passados alguns séculos na história, infelizmente, para a tristeza de muitos de nós, estas verdades são ensinadas e o povo fica correndo, multidões correndo atrás, né, às vezes de imagens e atrás de outros nomes que não podem dar salvação, que coloca o nome de outras entidades para tentar trazer o favor de Deus para o ser humano. E não existe isso à luz da Escritura. Lutero se levantou. Lutero não queria ser do contra. Lutero queria esclarecer as pessoas, queria mostrar para as pessoas que esses fundamentos haviam sido abandonados. Eram princípios básicos da fé cristã, que os ensinamentos
né, das Escrituras traziam que a igreja havia abandonado. Então, ele se levanta não para ser o chefe de uma nova igreja, não para fazer uma cisão apenas para promover divisão. Não, pelo contrário, ele com sinceridade no coração, como o apóstolo São Paulo fazia, ele estava levantando a sua voz, levantando a sua palavra e dizendo: só existe um Cristo, só existe uma fé, só existe uma graça, só existe um Deus que é merecedor de toda a glória, só existe um Deus que através da sua palavra revela este amor por cada um de nós, só existe uma palavra, um Cristo, uma glória, uma fé, um louvor, uma adoração, só existe, não existe várias fés e várias pessoas que vão, porventura, substituir esta nossa convicção espiritual na pessoa de Jesus. Então, o Lutero se levanta indignado com isso, e é por isso que ele é perseguido, e é por isso que quase ele foi morto, por várias vezes perseguido, quase morto, e pela graça de Deus ele conseguiu ao longo da história deixar para nós como legado a certeza de que a história da Igreja de Jesus precisa continuar as suas mudanças, precisa tomar cuidado, porque a erosão vai trazendo lixo, vai colocando lixo, vai amontoando lixo na história da nossa vida, na história da nossa comunidade. Vamos colocando outros acessórios para substituir a nossa relação interpessoal, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida pessoal de comunhão íntima com o Senhor, outras coisas que vão sendo substitutivos da nossa fé. E o Senhor nos chama a atenção para que nós continuemos aquilo que ele nos ensinou através dos ensinos de Paulo aos Filipenses. Eu estou bem certo que aquele que começou em vós uma boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia do seu Filho Jesus. É uma só Escritura, só palavra, que deve ser honrada, que deve receber todo respeito e honra, e que deve ser conhecida e amada. Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, e este texto é fundamental para o seu conhecimento de qual o sentido, qual o propósito da palavra de Deus para mim e para a sua vida. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura, dizia Paulo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda. Para que serve a Escritura, pessoal? Para que serve a Escritura? Veja a explicação. A Escritura, ela é inspirada por Deus. Se você não conhece a Escritura, para onde você vai? E na época, só quem detinha o conhecimento da Escritura, no latim, era o clero. Aí Lutero resolve traduzi-la em alemão e coloca a Bíblia nas mãos de todo o povo. E quando o povo começa a conhecer o verdadeiro sentido da Escritura, todo o povo agora passa a abrir os olhos e entender a razão da sua fé. A Escritura é inspirada por Deus. E para que serve a Escritura, pessoal? Para que serve a sua Bíblia? Para que serve? Olha, é útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E por fim, Hebreus capítulo 4, verso 2. Uma só Escritura. Hebreus capítulo 4, verso 2. O escritor aos Hebreus deixa este ensino para mim e para você. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus, o que ela é? Viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. É isso que Lutero queria dizer. Vocês precisam conhecer a Escritura, vocês precisam amar a Escritura, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É a Escritura Sagrada que promove a vida e a vida que eu e que você precisamos. Aqui estão as 5 verdades fundamentais que foram destacadas nas 95 teses pregadas lá nas portas
da Catedral do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. 95 teses que falam exatamente sobre esses princípios que rapidamente eu discorri para vocês nesta manhã. E com isso eu quero passar este videozinho rápido de 1 minuto para mim e para você, a fim de nós tomarmos nesta manhã a ceia todos juntos. Glória somente a Deus. Somente a fé. Somente a graça. Somente Jesus. Somente as Escrituras. Vamos louvar a Deus por isso.